Olá, seja bem-vindo ao resumo da 32ª sessão ordinária do ano, que aconteceu na quarta-feira, dia 10 de outubro, aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. Está comigo aqui o jornalista Rodrigo Vieira, que comentará a respeito dos projetos que foram discutidos durante esta sessão ordinária. Antes de falarmos a respeito dos projetos, vamos falar dos trabalhos dos vereadores. Vamos conferir quais foram. Foram cinco pedidos de informação, 7 requerimentos, 18 moções e 48 indicações, além, é claro, dos 2 projetos que estavam na ordem do dia. Você pode conferir toda esta documentação diretamente do site do Legislativo e poderá baixar todos eles na íntegra, além também de poder assistir diretamente no YouTube a sessão na íntegra e também do seu vereador, o qual você escolher. Falamos agora, antes da sessão ordinária, tivemos uma sessão solene, sessão de homenagem ao professor que anualmente a Câmara realiza aqui no plenário. Então, neste ano tivemos 3 escolas que foram prestigiadas: Escola Municipal Lamartine de la Mare, Escola Estadual Professor José Simplício e Escola Particular Colégio Resende e Resende. Cada uma delas apresentou 2 de seus professores e todos eles foram homenageados durante esta sessão ordinária. Passando agora diretamente para a sessão ordinária, tivemos 2 projetos, um projeto adiado e o outro projeto aprovado por unanimidade. O primeiro projeto trata de uma revogação de decreto, projeto de autoria da mesa diretora. Você pode conferir aí que revoga alguns decretos antigos. Antes de discutirmos a respeito deste decreto legislativo, vamos conferir o que o vereador Arildo Batista e o que a vereadora Lucimar comentou a respeito desse projeto, lembrando que ele já estava na pauta há algumas sessões atrás, voltou nessa e os vereadores novamente pediram adiamento. Então, primeiramente, vamos ouvir o que o vereador Arildo Batista disse a respeito do decreto. Algumas dúvidas que, se eu não estiver aqui equivocado, da última vez que nós adiamos por 5 sessões, a pedido do nobre vereador Juarez, ficamos de você convocaria uma reunião para nos explicar melhor da onde viriam os fundamentos para que esse processo viesse a essa casa. Desse modo, isso não aconteceu. E eu estou agora, conversei com alguns deles aqui, que a gente adie para a próxima sessão, para quarta-feira que vem. Eu já faço aqui uma sugestão também, que assim que terminar essa sessão, que a gente conversasse sobre esse projeto para que fossem aqui esclarecidas algumas questões desse decreto legislativo aí de vossa autoria. Tá, então você ouviu o vereador Arildo falando um pouco a respeito dos adiamentos. Ele criticou a falta de comunicação a respeito do decreto, que não aconteceu, e então a vereadora Lucimar o respondeu. Vamos ouvi-la. Ô, vereador Arildo, eu não falei que eu ia chamar uma reunião e fazer a explicação do projeto. Vocês solicitaram 5 semanas para fazer a discussão. Em nenhum momento eu fui convocada para discutir o projeto. Quem pediu o adiamento, quem pediu para discutir foram vocês. Porque para mim está bem claro, inclusive está tendo um mal entendido desse projeto, que esse projeto, até mesmo pelos meios de comunicação, que ele fala que esse projeto é para anular as contas dos ex-prefeitos. Não é esse sentido. É anular o decreto, isso para que nós, enquanto vereadores, que é propositura dos vereadores, avaliar a prestação de conta dos prefeitos. E não foram feitas essas avaliações. Nós não estamos aqui aprovando nem reprovando nenhuma conta do prefeito, porque elas não foram avaliadas. Porque quando foi para ser votado, os vereadores da base do governo saíram fora da sessão. E deixa bem claro aqui, isso é responsabilidade de nós, vereadores. Ninguém está aqui rejeitando ou aprovando conta nenhuma, porque, primeiro, que ninguém ainda tomou posse do processo, analisou cada detalhe. Rodrigo, então nós temos este caso, esses decretos tratam a respeito das contas do prefeito Marco Aurélio e também do prefeito Hamilton Ribeiro Mota. A intenção, pelo que vi, é de revogar os decretos que rejeitaram ou aprovaram aquelas contas devido a alguns casos. Explica para a gente por que, de fato, a mesa diretora tenta fazer a revogação de projetos antigos. Porque, especificamente, nesses 4 decretos que aprovaram, foram sancionadas as contas do prefeito, no caso do Marco Aurélio, de 2001 e 2006, e no caso do Hamilton Mota, de 2011 e 2012, eles foram automaticamente, os pareceres dos tribunais de conta não foram julgados pelo plenário. Eles passaram via decurso de prazo aqui pela Câmara. O que quer dizer isso?
que todos os projetos até então constavam na lei orgânica de que havia o prazo de 60 dias para que esses processos, quando chegavam aqui, os pareceres do Tribunal de Contas a respeito das contas dos prefeitos, eles tinham prazo de 60 dias para serem julgados em plenário. Se não fossem julgados, se não fossem deliberados pelo plenário, eram automaticamente aprovados ou rejeitados conforme a deliberação do Tribunal de Contas, conforme o parecer do Tribunal de Contas. E foi exatamente o que aconteceu com esses 4 decretos, de 2001 e 2006 do Marco Aurélio e 2011 e 2012 do Hamilton. Então, o intuito dessa revogação é tentar corrigir um erro que a mesa diretora entende que aconteceu. Então, aí o que aconteceu? Em 2016, o Tribunal de Contas, ele julgou, o Tribunal de Justiça, do Estado de São Paulo, ele julgou uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade do Ministério Público, que questionava esse tipo de deliberação, via decurso de prazo. Projetos de contas, segundo essa ADIM, e o que o Tribunal de Justiça acabou aceitando e acatando, é de que processos de contas de prefeitos deveriam obrigatoriamente passar por deliberação do plenário, não via decurso de prazo. Então a Justiça ela aceitou essa ADIM, tornou ela válida em 2016, e em maio do ano passado, em maio de 2017, a Câmara Municipal aqui de Jacareí, ela aprovou uma alteração na lei orgânica, retirando essa questão do decurso de prazo, retirando o argumento, a possibilidade do decurso de prazo. Ou seja, torna-se obrigatória para que a Câmara faça a apreciação das contas. Exatamente. E aí o que aconteceu? Então, a partir de maio do ano passado, essa medida, que é o decurso de prazo, ou seja, a aprovação ou rejeição das contas, automaticamente, sem a deliberação do plenário, foi retirada do argumento jurídico aqui do município, da lei orgânica. Né? Então, esse ano, esse processo que trata dessa revogação já está em trâmite aqui na casa já faz um tempo, e os vereadores, a mesa do diretor no caso, que é a autora desse projeto, ela entende que, como já existe uma alteração da lei orgânica e, portanto, esses decretos não estão compatíveis com esse atendimento, com essa necessidade que foi alterada pela própria lei, né, no caso da lei orgânica, eles entendem que então precisa ser feita essa medida retroativa a todos os processos que passaram pela casa, todos os processos de contas que passaram pela casa via decurso de prazo, que no caso são esses 4 decretos 2001, de 2006, de 2011 e de 2012. Ou seja, se na próxima sessão ordinária este projeto que revoga esses decretos for aprovado, então esta legislatura, esses vereadores irão aprovar ou rejeitar as contas dos antigos prefeitos, Marco Aurélio e Hamilton Ribeiro Mota. Isso, exatamente como disse a presidente. Não se trata esse processo específico que foi adiado nessa sessão, não se trata de aprovar ou rejeitar nada, né? As contas, no caso. Se trata apenas de trazê-los de volta para uma discussão que não houve no plenário. Ou seja, trazer o direito de defesa, né? Enfim, a livre manifestação da defesa a respeito desse processo e trazer a discussão à tona, né? Dessas quatro contas que passaram via decurso de prazo, não foram deliberadas. Lembrando que o Tribunal de Contas rejeitou todas essas contas. O Tribunal de Contas, que faz o parecer técnico, não político, rejeitou todas elas. As 4 contas foram rejeitadas conforme o parecer do tribunal. Agora, o que vai acontecer? Caso na semana que vem esse processo vai voltar, conforme explicou aí o autor do pedido de adiamento, o vereador Eurido Batista, ele vai voltar, e se ele for aprovado, aí começa o processo de análise dessas contas, ou seja, direito de defesa de todos os ex-prefeitos, né? Enfim, aqui no plenário, toda essa discussão volta à tona, ou começa de um processo que não existiu porque ele foi aprovado via decurso de prazo, né? Então, é o início de um processo que vai durar, que tem 60 dias para ser apreciado. Nesse caso, se ele não for apreciado em 60 dias, você tranca, a Câmara, a pauta é trancada, quer dizer, nenhum processo mais pode ser levado à votação do plenário até que essa deliberação, esse projeto seja apreciado.
Perfeito, então vamos aguardar na próxima sessão ordinária como será o futuro deste projeto que revoga estes decretos. Passando agora para o segundo projeto de lei, este que é de autoria do Executivo, autoria do prefeito municipal Isaías José de Santana, projeto que cria o escritório técnico para a construção de moradias econômicas e da outras providências. Rodrigo, esse projeto foi aprovado por unanimidade, alguns vereadores celebraram bastante, outros aproveitaram o tema para discutir um pouco a respeito desse tema da habitação, que está sendo muito atual, principalmente aqui em Jacareí. Mas do que de fato se trata esse projeto? Alguma regulamentação? O que se trata? Se trata de uma alteração, na verdade, de uma lei de 1980, né? A Lei 1961 de 1980, que trata dessa criação desse escritório técnico, que na verdade é um grupo, né, de pessoas lá da Fundação Prolar, que é a autarquia, que é uma fundação aqui do município que cuida da questão da habitação e da moradia do município. E esse grupo ele vai ficar responsável por todo o projeto, desde a elaboração, a concepção do projeto executivo até a construção de obras para moradia popular. Nesse caso específico do projeto, ele tem algumas especificações do que tange à construção. E nesse caso, o prefeito coloca no projeto que contemplam construções ou a possibilidade de construção de moradias econômicas, como você colocou, construções que tenham até 70 metros quadrados, que tenham um único pavimento e que sejam destinados ao uso do próprio proprietário. Quer dizer, você não pode construir um tipo de moradia via o escritório técnico, com auxílio do escritório técnico para a especulação imobiliária, né? E outra questão também é uma questão social, de cunho social, que trata da questão da renda. Então, que para as pessoas que quiserem pleitear esse tipo de atendimento na Fundação Prolar pela criação do escritório técnico, eles têm que ter uma renda familiar de até 3 salários mínimos, que é uma condição que você dá uma questão de justiça social para essas pessoas que precisam realmente da moradia, né? Então você tem, por um lado, a questão do atendimento a uma lei, a Constituição, né, federal, que dá o direito à moradia, e por outro lado você coloca também os funcionários, né, dessa fundação que são responsáveis pela questão da habitação no município, disponíveis ou disponibilizados para esse tipo de finalidade, para ajudar as pessoas na elaboração do projeto, para a construção, enfim, mas dentro desse escopo, dentro desse critério que o prefeito coloca no projeto. Perfeito, nós temos inclusive uma fala do vereador Rodrigo Salomão, que falou um pouco a respeito deste projeto, vamos ouvi-lo. Mas assim, o munícipe que está nos assistindo pergunta, mas afinal, o que vem a ser esse escritório técnico? Para quem não sabe, o escritório técnico é um setor dentro da Fundação Prolar que especificamente cuidará da elaboração de projetos para a construção de moradias econômicas, acompanhando a obra, prestando assistência especializados com profissionais durante todas as fases da obra, como, por exemplo, arquitetos, engenheiros civis, assistentes sociais, entre outros. A moradia é um direito de todos e está previsto no artigo 6º da nossa Constituição Federal. E esse projeto, além de consagrar tal direito, está voltado principalmente à população de baixa renda, quem dispõe de condições financeiras para realizar projeto de obra para a sua residência. Muito bem, então este foi o resumo da 32ª sessão ordinária do ano. Esperamos que você tenha gostado. Continue com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.